1 Reis 18. Pode ser, deixa eu adiantar aqui, porque é muita coisa que tem no capítulo 18. Vai para o versículo 16. 1 Reis 18, 16. Acharam aí? Não achou? Acompanha no telão. Diz assim: então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família que são os perturbadores, pois se recusam a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoram imagens de Baal. Agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. E Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Até aqui. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Amém. Obrigado. Irmãos, quinta-feira, durante o louvor aqui, eu estava lá no fundo com a minha esposa e o pessoal ministrando, e eu estava adorando, e o Senhor falou assim: você vai pregar sobre a batalha do Monte Carmelo. Foi assim que Deus falou comigo. Deus me deu a palavra na quinta-feira, mas sexta-feira a gente teve tanta coisa, e ontem a gente teve tanta coisa. Eu fui pegar a Bíblia no finalzinho da tarde de ontem à noite e hoje de manhã. Quantos conhecem essa passagem? Eu vou dar um pano de fundo para aqueles que não conhecem, só para você ficar inteirado. O povo de Israel estava vivendo uma apostasia. O que é apostasia? É quando eu deixo ao Senhor e começo a largar o Senhor. E por conta disso, o profeta Elias, inspirado por Deus, disse: olha, não vai chover e nem vai ter orvalho na terra, segundo a minha palavra. E Deus trouxe um tempo de seca tão forte sobre a terra, e duraram 3 anos e meio. Imagina 3 anos e meio sem chover, irmão. Aqui às vezes a gente fica um tempo sem chover, já é um caos. Imagina um lugar que já é por natureza desértico, sem chover. E chuva representa bênção, porque eles viviam das colheitas, das safras, né? Se não tem chuva, não tem comida, irmão. E o Senhor permitiu, porque o povo começou a parar de adorar a Deus, porque esse homem, Acabe, ele era um rei, e ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher introduziu em Israel, no reinado de Acabe, ela introduziu a adoração a outros deuses, a adoração a Baal. E por conta disso, Deus permitiu essa seca terrível, que trouxe um monte de problema. Depois, durante essa semana, pega o capítulo 18 de 1 Reis e dá uma lida. Você vai ter uma maior compreensão. Agora eu não vou poder falar tudo, por conta do tempo. Mas o pano de fundo é esse: um rei que casou com uma mulher. E as nossas escolhas muitas vezes nos colocam em situações complicadas. E essa mulher introduziu a idolatria. Por causa da idolatria e da apostasia,
Deus envia como uma forma de resposta, porque Deus queria atrair o povo. Irmão, toda vez que você vai ver na Bíblia Deus castigando o povo, Ele não castiga porque Ele é mau. Ele castiga porque Ele quer que o povo volte para Ele. Quando a gente castiga o nosso filho, é porque a gente ama e quer que o filho volte o coração para nós. Nunca é com intenção de matar, mas isso traz consequências. Amém? Então esse era o pano de fundo. E aí Elias, que havia profetizado que não teria chuva, o que ele fez? Picou a mula do lugar. Ele liberou a profecia, e na hora que as coisas começaram a acontecer, ele foi para um lugar e Deus cuidou dele nesse lugar. A Bíblia diz que corvos vinham trazer comida para ele de manhã e no final da tarde, e ele bebia da água do ribeiro. Ou seja, todo mundo estava na seca, mas Elias estava sendo cuidado por Deus, porque ele estava debaixo da autoridade, debaixo de uma palavra, debaixo do cuidado de Deus. E aí é chegado um tempo, e ele encontra com esse Obadias, que trabalhava para o reino, e ele fala assim, ó, vai dizer para Acabe que eu quero me encontrar com ele. Fazia 3 anos que Elias estava sumido, e Acabe procurando ele em tudo quanto é lugar, porque eles acreditavam que o que estava acontecendo no país era culpa do profeta, que tinha liberado uma palavra que não ia chover. Eles não conseguiam enxergar que o problema era mais alto, que o problema era com Deus. Então vamos pegar o profeta, porque foi ele que falou que não ia chover, e a gente está passando tudo isso por causa do profeta. E a Bíblia, você vai ler depois e você vai entender que procurou ele por todos os lugares, procurou ele por todas as nações, e cada vez que um rei falava assim, olha, Elias não está aqui, ele fazia os caras jurar, tipo assim, olha, se ele passou por aqui, eu vou voltar e vou dar um jeito em você. Então esse é o pano de fundo. Israel está arrebentada numa seca terrível, por causa de uma palavra liberada por um homem de Deus, debaixo da instrução de Deus. E aí Elias chega para esse funcionário e fala assim, olha, fala para Acabe o rei, que eu quero me encontrar com ele. E quando Acabe vai encontrar com ele, Acabe fala assim, é você mesmo o perturbador de Israel? Porque na cabeça de Acabe, que não tinha discernimento, tudo estava acontecendo por conta da palavra do profeta. E aí o profeta fala para ele, olha, quem está perturbando Israel não sou eu. Foi você que casou com essa mulher aí, e vocês introduziram essa cultura que não é nossa, de um Deus que não é nosso. Vocês que estão idólatras, apóstatas. E ele falou assim, e agora eu quero convocar vocês para subir no Monte Carmelo, e nós vamos ter uma conversa lá. Eu, você, o povo e os profetas que comem na mesa da sua mulher, que comem na mesa de Jezabel. Eram 850 profetas. Ele falou assim, eu quero que todos subam e que o povo suba lá. E aí, chega no Monte Carmelo. Eu estou falando rápido aqui para a gente ganhar tempo, irmão, é muita coisa. Mas por favor, lê depois. Você vai ver como é bacana a história. E aí quando chega no Monte Carmelo, ele falou assim, ó, agora nós vamos ver quem é Deus de verdade. Vocês falam que o seu Deus é Deus, e eu falo que o meu Deus é Deus, então nós vamos ver qual que é o Deus de verdade. Nós vamos fazer um sacrifício aqui no alto do monte. Vocês preparam de vocês, eu vou preparar o meu. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Só que antes ele faz uma pergunta, e por isso que eu comecei a ler daqui. Ele diz assim, versículo 21 de 1 Reis 18. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. E olha como termina o texto. O povo, contudo, ficou em silêncio. O que eu quero ministrar nessa manhã, a ênfase da mensagem que o Senhor colocou no meu espírito nessa manhã, e eu gosto muito, eu leio, minha Bíblia é NVT, eu amo essa versão, mas na minha mente fica gravado a ARA, porque eu li muito tempo a Bíblia Almeida, revista atualizada, então as palavras que ficam aqui é da ARA. Então eu leio, ele fala assim, até quando ficarei oscilando? Na minha mente vem, até quando cocheareis
entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus. E olha que interessante, essa palavra coxeareis, ela vem de estar coxo. Ela vem de uma pessoa que cocheia, é uma pessoa que manca. E Deus estava falando assim, vocês estão coxos, porque vocês estão... Entendam, eles não tinham abandonado totalmente a Deus. É que eles adoravam a Deus e adoravam a Baal também. Sabe aquelas pessoas? Eu conheço pessoas que dizem que falam assim, eu sou muito espiritualizado. Aí a pessoa vai na macumba, vai no catolicismo, vai no Buda. Eu sou muito espiritualizado. Não, irmão, você está cocheando. Você não tem certeza. Você nem sabe o que você quer. E aí o profeta olha para o estado da igreja da época e fala assim, até quando vocês vão viver desse jeito? Vou trazer aqui um pouco mais para o nosso contexto. Até quando eu vou na balada no sábado e venho na igreja cultuar no domingo? Sabe aqueles crentes, a turma do nada a ver? Oh, mas você é crente e bebe bebida alcoólica? Nada a ver. A Bíblia diz que não pode embriagar. Não tem problema. Não tem problema eu estar na igreja e meus filhos comemorarem o Halloween. Não tem problema. Não tem problema eu estar na igreja e pular carnaval. Não tem problema eu ir na balada ali e eu estou na igreja. Não tem problema, o Senhor perdoa. Até quando, igreja, cocheareis entre dois pensamentos? Tem um texto na Bíblia que diz que o homem de ânimo dobre, ou seja, o cara que não sabe o que quer, o cara que está sempre dividido entre duas coisas, a Bíblia diz, não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois a sua fé não existe, e ele é agitado como as ondas pelo vento. Então, você sabe qual que é o problema da igreja? Irmãos, o Senhor tem tanta coisa para derramar sobre nós. O Senhor tem tanta coisa para fazer-nos entender a sua vontade. O Senhor tem coisas sobrenaturais para fazer na minha vida e na sua. O Senhor tem um sentido de pertencimento e propósito para nós, ao qual a gente nunca experimentou. Deus tem coisas tão excelentes para nós. Deus tem coisas tão particulares para nós. Deus tem coisas tão grandes. E quando eu digo grande, irmão, eu não estou falando de você ser rico, milionário, ter fama e ter prestígio. Eu estou falando de propósito de vida. De você levantar de manhã e saber por que você levantou. De você entender o que você veio fazer aqui nessa manhã. Deus tem tantas coisas. Aí você vai falar assim, não pastor, mas eu não adoro outro Deus não. Eu adoro só o Senhor. Será? Será que se o Senhor sondar o seu coração nesta manhã? Porque irmãos, o que eu entendo? Se eu amo algo ou alguém, eu dedico tempo, recurso, eu dedico a minha vida àquilo. Tem pessoas, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, quantos conhecem o Cristiano Ronaldo? Meu amigo. Irmãos, ele dedicou a vida dele ao futebol. O cara vive futebol. Ele não toma refrigerante, não porque ele não gosta, é porque ele sabe que vai prejudicar ele no futebol. Ele não come algumas coisas, não porque ele não gosta, é porque ele está se cuidando, porque ele quer jogar futebol. Ele investe mais de 2 milhões por mês na própria saúde, com banheiras que recuperam o músculo depois de partidas e outras coisas. O cara segue nutricionista, o cara come certo, dorme certo, acorda certo, treina certo, faz tudo certo, porque ele ama
Futebol é a vida dele. E ele se dedica para aquilo. Agora vamos trazer isso para o Senhor. Se eu amo a Deus, eu tenho que me dedicar a Ele, eu tenho que obedecer a Ele, eu tenho que procurar conhecer Ele, eu tenho que procurar cada dia ser melhor, eu tenho que procurar dar uma resposta para Ele, eu tenho que procurar fazer algo para Ele, eu tenho que gastar tempo com Ele, recurso com Ele, todas as coisas e me dedicar a Ele. A gente está vivendo num tempo, eu estava conversando ontem com a Vi, a gente está vivendo num tempo que é tanto o nosso bem-estar, a gente só procura o nosso bem-estar, é aquilo que é melhor para mim, sabe? A gente está numa geração, eu lembro do meu pai trabalhava em 3 empregos, não lembra, mãe? 3 empregos, meu pai saía de manhã, eu não via ele voltava à noite, eu já estava dormindo. Aí quando no outro dia eu acordava, meu pai já tinha saído. Meu pai não tinha vida, trabalhava, para dar o melhor para nós. Em partes, eu acho que ele fez errado. Porque ele não viu a gente crescer direito, ele não pôde aproveitar muita coisa. Mas em partes, ele entendeu o sacerdócio dele, que foi muito pobre, passou dificuldade. Ele falou assim: eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então meu pai viveu para servir a gente, minha mãe viveu para servir a gente. E aí, por que eu contei isso? Porque a gente fala que serve a Cristo, mas a gente tem dificuldade de passar tempo com Ele, a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, a gente tem dificuldade de orar, a gente tem dificuldade de jejuar, a gente tem dificuldade de... Eu amo tanto Ele que eu não consigo falar dele para outra pessoa. E a gente está vivendo uma igreja que a gente quer tanto o nosso bem, é o meu bem-estar. E a gente não se sacrifica mais. A gente não busca mais, a gente não paga mais o preço, porque tudo é em relação a nós, é o meu bem-estar. Está chovendo, eu não vou, porque se eu tomar uma chuva eu posso ficar doente, não vou cultuar. Entenda, eu não estou falando de igreja, por favor. Eu estou falando de uma atitude nossa para com Deus. A gente vem cultuar e não entrar. Você sabe o que é um culto? Você sabe o que a gente está fazendo aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Me ver que não foi. O que você veio fazer aqui hoje? Eu vim adorar a Deus. Só que chega no louvor, você não canta, você não se expressa, você não se entrega. O que a gente veio fazer aqui? A gente não paga mais preço de oração, não paga mais preço de jejum, a gente quer todas as coisas na mão. Tem gente que depois da pandemia só ficou em casa. Perdão você que está em casa, mas se você só assiste de casa, você não está no corpo, porque o corpo são os seus irmãos que estão sentados aqui. Como que eu vou cultuar de casa? Ai, queria ter tanta intimidade com a minha mulher, ela no quarto, eu no quintal, falando com ela no WhatsApp. Você sabia que tem pessoas que dentro de casa falam no WhatsApp? Você está dentro da casa, é só você ir no cômodo do lado e falar assim: fulano, viu? Fica no WhatsApp. Não tem mais relacionamento, não tem mais intimidade. Até quando a gente vai cochear entre pensamentos? Irmão, eu estou falando sério isso aqui, porque isso é uma coisa da igreja brasileira, não é da Ramo da Vida, é da igreja brasileira. A gente serve a Deus, mas serve aos ídolos do nosso coração. A gente serve a Deus, mas primeiro é a minha vontade. A Thaís falou da viúva na oferta. Irmão, a gente oferta do que sobra. Se sobrar, eu dou para Deus.
A gente não prioriza o Senhor, tipo assim, ó, Senhor, quanto que o Senhor quer que eu dê de oferta hoje? R$1, R$50, R$5? A gente controla o que a gente faz. Isso não é servir a Deus. Isso não é servir a Deus. Digo de novo, isso não é servir a Deus. Eu sirvo a Deus quando eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero. E se não está bom para mim, eu saio da igreja. Porque como o Vitor disse, eu sou um consumidor. Se eu venho aqui, a palavra não me agradou, eu vou embora. Se eu vou lá na outra e o pastor falou do meu pecado e me ofendeu, eu vou embora. Até eu achar uma igreja que passe a mão na minha cabeça e fale que eu vou ser próspero, que eu vou ter uma chave de um carro, de uma casa, de sei lá o quê, e que Deus vai fazer as minhas vontades como filho mimado. Não, isso não é evangelho. Evangelho é você ouvir uma verdade, abaixar sua cabeça e falar assim: Deus, o Senhor está certo, eu preciso me arrepender, eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida, que senão eu vou para o inferno. Isso é evangelho. Não estou te dizendo que Deus não pode te prosperar, que Deus não pode te curar, que Deus não pode te abençoar. Pode, mas essa não é a intenção de Deus. Deus quer ver você salvo, e se para te salvar Ele tiver que te arrebentar, Ele vai te arrebentar. Foi isso que Ele fez com Israel. Vocês estão distantes? Vou enviar uma seca. Vou enviar uma seca. E arrebentou com o povo. Porque o povo estava cocheando. O profeta diz: até quando vocês vão ficar oscilando? Se o Senhor é Deus, pelo amor de Deus, segue Ele. Agora, se isso que vocês estão servindo é Deus, segue também, mas toma uma atitude. Não fica dentro da igreja e praticando pecado no dia a dia. Não fica dentro da igreja e fora dando mau exemplo, mau testemunho. Não fica dentro da igreja falando que ama a Deus e não passa tempo com Ele. Para de se enganar. Eu tinha um bispo que ele falava assim: ó, você quer fumar maconha? Vai fumar maconha. A Marineuza sabe de quem eu estou falando, minha mãe também. E eu achava aquilo pesado. Terminava o culto, eu falava assim: amor, por que o bispo foi falar isso? As pessoas não vão voltar mais na igreja. Mas ele estava certo. Você já viu qual que é a ordem de Jesus em Mateus 28? Mateus 28, a partir do 18, ele diz: você pregou isso, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão e façam discípulos. O Senhor não falou assim: vão e faz uma multidão que faz o que quer. Ele falou fazer discípulos. Sabe o que é discípulo? É quem quer seguir Jesus. Na verdade, dentro da igreja, só devia estar pessoas que querem seguir Jesus. Dá vontade de colocar uma placona gigante aí fora: se você não quer seguir Jesus, por favor, não entre, não faça feiura. Pessoa posta um versículo bíblico no Instagram, a próxima postagem dela parece que foi um inferno que postou. Eu tenho vergonha. Vergonha. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Como que eu sigo a Deus, pastor? Lendo o que está aqui e obedecendo. E aquilo que eu não sei, eu vou procurar uma pessoa mais madura que eu, que tem mais fé que eu, mais autoridade que eu, para me ensinar, para que eu possa andar nisso. Pastor, meu casamento não muda. Nunca vai mudar, porque você não muda. Você segue a Deus e segue a Baal, vai ficar uma porcaria. E não é problema do pastor, nem da igreja, e às vezes não é nem da sua mulher. Ou a gente entende o que é servir a Deus, e serve a Deus de coração, e paga o preço. Pastor, mas você está falando que eu tenho que parar de fumar? Sim! Pastor, você está falando que eu tenho que parar de beber? Sim! Mas a Bíblia não fala isso. Pode me chamar de herege, do que for, vai ler a Bíblia. Deus está cansado de uma geração fraca como a nossa, que recebe tanta glória, tanta presença, tanta palavra, tanta instrução, tanta informação, e não faz nada com isso. A gente entra culto e sai culto, e cada vez a gente está pior, porque a gente não toma posição. A gente fica cocheando
entre dois pensamentos. Se o Senhor não faz minha vontade, em 15 dias eu mudo. E essa seca não vai acabar até o dia que você se arrepender. Ele falou assim: até quando vocês vão cochear? Baal é Deus, vai seguir Baal, vai embora. Você sabe o que ele fez se fosse na igreja hoje? Ele ia falar assim: ó, quem aqui não quer servir a Deus, pode ir embora. Eu quero só os que querem ser fiéis, pode ir embora todo mundo. Foi isso que Elias fez. Mas hoje a gente tem que, o bem-estar vai ferir o irmão. Vergonha. O Senhor está por aqui, ó, com a gente. E eu não sou melhor que vocês, eu também tenho os meus dias maus. E eu tenho que correr atrás dele, atrás da graça, da misericórdia. Reconhecer que ele é capaz de poder me purificar de todos os meus pecados. Aliás, ele já fez isso. Eu tenho que tomar posse do que ele fez, porque ele já fez. Aí eu fico levando a vida do jeito que eu quero, o Senhor não me dá uma resposta, eu ainda reclamo. Aí eu venho para reparar na roupa do outro, eu venho para saber se o ar está gelando ou não. Até quando nós vamos ficar nessa? Até quando você vai servir a Deus do jeito que você quer? Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. E Ele vai pedir coisas para você que não vai pedir para mim, e vai pedir coisas para mim que não vai pedir para você, e nós vamos ter que fazer se a gente quiser andar com Ele. Ele chegou para um cara podre de rico e falou assim: vende os seus bens, dá para os pobres, depois você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. O que o cara fez? Foi embora triste, porque se apegou ao dinheiro. Tem hora que Jesus vai fazer isso com a gente. Ele vai colocar nós entre a cruz e a espada, para ver o que a gente escolhe. Evangelho é morte. Para de achar que o Evangelho é um conto da carochinha. Olha para o jeito que os apóstolos morreram. Você acha que com você vai ser diferente? Você acha que você não vai ter sofrimento na caminhada? Você acha que você não vai ser traído? Você acha que você não vai ser humilhado? Você acha que você não vai ter dor? Para, acorda, igreja. Nós temos que crescer. Nós temos que fechar com Jesus e ir até o fim, aconteça o que acontecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele me der o que eu quero, maravilha, que bom que estava no plano dEle me dar. Se Ele não me der, eu continuo seguindo, porque não tem a ver com o que Ele me dá, tem a ver com quem eu sou nele. Vai chegar uma hora, Ele vai colocar a gente em cima do monte e vai falar assim: decide. Ele chegou para o povo: se Baal é Deus, pode ir embora. Agora, se o Senhor é Deus, vamos servir a Deus. O Deus que responder com fogo. E você sabe o que Ele faz no sacrifício? Deixa eu ler com você essa parte, é importante. Diz assim, ó. Então, versículo 25 do capítulo 18. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos e preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Ele falou assim: vocês precisam gritar mais alto. Sem dúvida ele é um Deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando, dormindo e precise ser acordado. Então gritavam mais alto, como era o seu costume, cortavam-se com facas e espadas até sangrarem. Agitavam-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício, e não houve sequer um som nem resposta alguma. Irmãos, você sabe o que eu vejo? Sabe como eu vejo que muitas vezes a gente adora Baal? Porque a gente quer produzir algo que só o Espírito Santo pode produzir.
Às vezes a gente vem aqui, tem gente que bate palma, pula. Aqui eles estavam entrando até em transe. Se cortavam. Para quê? Em volta de que altar? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Cara, às vezes a gente dá uma que está buscando a Deus e a gente está buscando a Baal, porque a gente quer um altar que responda ao que eu quero. Então eu vou lá, se eu fizer um jejum de 21 dias, como Daniel, Deus vai me dar aquela bênção. E aí eu fico lá, fazendo sacrifício, e às vezes eu entro até em transe. E não tem nada a ver com o altar de Deus, nada a ver. Eu estou só buscando uma bênção para mim, tem tudo a ver comigo e nada a ver com Ele. Quando a gente vem para um culto desse, a gente vem para entregar, irmão. O nosso louvor e a nossa oferta tinha que ser os momentos da gente mais celebrar, porque são as coisas que a gente entrega para Deus. Na África eles fazem culto de 6 horas, e quando eles vêm ofertar, e muitas vezes eles só têm fruta para ofertar, não tem dinheiro, eles vêm com um pedaço de banana, um pedaço de melancia, vêm dançando, mas eles sabem o altar que eles estão adorando. Às vezes a gente entra em transe, faz jejuns malucos. Alguém fala, olha, se você lê 40 vezes o Salmo 91, para com isso. Sabe o que é isso? Mistura o santo com o profano. Por isso que Elias falou assim, faz vocês o sacrifício primeiro, vamos ver. E nada, ele começou a zombar dos caras, falou, mas cadê o seu Deus? Quando Elias foi fazer o dele, olha o que ele fez. Presta atenção nisso, porque isso, se virar uma chave na sua vida hoje, com isso, se você entender isso, presta atenção. Chegou a vez de Elias, o Deus deles não respondeu, ficou lá. Verso 30. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Ou seja, reuniu todo mundo. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. A primeira coisa para o fogo de Deus vir, para o alinhamento de Deus vir, para a restauração vir, para a bênção chegar, é restaurar o altar caído. Você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito deve estar vibrando dentro de você. Restaura o altar caído. Deus não vem em altar derrubado. Restaura o altar caído. Conserta o que tem que consertar. Conserta o altar. Deus não vem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele tem a maneira dele. E nós temos que obedecer ao padrão dele, para que ele venha. Aí ele diz assim, verso 31. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes de água e derramem ao altar, no holocausto e na lenha. Irmão, você sabe por que ele cavou em volta do altar? Ele fez um altar e cavou em volta. Ele abriu um rego onde cabiam 12 litros de água. Separação entre o santo e o profano. O altar está ali, ele cavou e fez uma separação. Separar. As pessoas bagunçam tudo hoje. O que é santo, o que é profano, mistura, coloca dentro da igreja o que é profano. Vira uma bagunça, uma salada de fruta. Ele restaurou o altar, cavou. O que tinha mais falta naquela época? Água. Por quê? Por causa da seca. 3 anos sem chover. Quem que tinha água, irmão? Quem que tinha água? Lembrando que não tinha Sanasa não, lá eles pegavam de poço. 3 anos sem chover. Qual que era a coisa mais preciosa? A água. Ele falou assim, agora vocês vão pôr nesse lugar que eu cavei para ter separação, vocês vão encher de água. Quem está entendendo diz amém. Sacrifica algo que é precioso para você. Deus vai pedir renúncias de nós, irmãos.
Às vezes a renúncia é um relacionamento, às vezes a renúncia é uma prática, às vezes a renúncia é até algo lícito. Quem gosta de assistir Netflix aqui? É lícito, é pecado assistir Netflix? Quer dizer, dependendo do que você assiste, é. Mas não é pecado. E às vezes Deus vai falar assim, ó, deixa seu tempo de Netflix, passa esse tempo orando. Ó, deixa esse tempo de rede social, passa esse tempo lendo. Você não quer o fogo? Todo mundo quer fogo, mas ninguém quer pagar o preço do fogo. Lá o preço era água, a coisa mais cara que tinha. Ele falou assim, joga água aí. E a água tem várias simbologias que eu podia ficar falando só da água aqui. Mas uma das coisas que o profeta quis fazer, ele quis deixar o sacrifício impossível. Eu vou repetir. Ele quis deixar o sacrifício impossível. Quem aqui já fez churrasco? O que acontece se antes de eu pôr fogo, eu encher de água em cima do meu carvão? Vai pegar? Ele falou assim, joga em cima do cordeiro, joga na lenha, joga em tudo, joga água, bastante água. E ele fez isso 3 vezes. Encharcou o sacrifício. Porque ele queria provar para o povo que o que Deus ia fazer era sobrenatural. Porque se ele fosse tentar atacar fogo humano, não ia queimar. Ia pegar fogo na água. Você encharca um animal de água e depois vai lá atacar fogo. Não tem como, irmão. Ele está falando assim, olha, não tenta produzir o que só Deus pode fazer. A gente quer produzir manifestações emocionadas do Espírito, só o Espírito pode fazer. Jogou água em tudo. Chamou o povo. O que mais que ele fez? Deu 3 pulinhos? Não. Ele fez uma oração. Versículo 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: ó Senhor, é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. E o povo os prendeu. E Elias os levou ao riacho de Quizon, e ali os matou. Quando o povo reconheceu, porque você viu, na hora que ele falou: até quando vocês vão ficar servindo 2 deuses? O povo ficou quieto. Depois que o fogo veio, porque o altar tinha sido restaurado, e Deus queimou tudo, até os 12 litros de água que estava na valeta, Deus sugou. O povo falou: ai, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ele falou assim: então agora prende tudo que é falso, mata tudo que é falso, destrói tudo que é falso na sua vida. Quantos estão entendendo, pelo amor de Deus? Destrói tudo que é falso na sua vida. O Senhor está falando para algumas pessoas. Irmão, William, Deus está falando para você, jovem: destrói tudo que é falso na sua vida. O Senhor já te deu 3 oportunidades. 3. Ele te ama. Você sabe o que Ele fez. Destrói tudo que... Não é à toa que você vê que eu falei: nossa, quanto tempo que o William te deu um abraço gostoso. Cara, nós amamos sua vida, cara. Amamos a sua vida. E Deus vai fazer coisas grandes. É por isso que o inferno
Destrói tudo que é falso na sua vida. E você vai ver o verdadeiro vir. Vai lamber a água, vai queimar a pedra amada, vai destruir tudo. Destrói tudo que é falso na sua vida. Sabe o que é falso? A aparência. Já viu aquelas pessoas que no Facebook e no Instagram, e a vida da pessoa, você fala assim, meu Deus, eu conheço aquela pessoa. Eu tinha uma amiga, e ela, por ser muito bem de vida, ela viajava muito. Então uma hora ela estava em Cozumel, outra hora ela estava em Jericoacoara, outra hora ela estava na Costa do Sauípe, outra hora estava em Miami, outra hora. Mas quando eu conversava com ela e ela contava as coisas para mim, eu falava, meu Deus, está morta. Destrói aquilo que é aparente na sua vida. Está mal? Estou mal, gente, preciso de oração, preciso de ajuda, preciso voltar para esse lugar. Eu preciso reconhecer a Deus, eu preciso me arrepender. Eu estou preso nesse pecado aqui, olha, eu estou preso. Não é vergonha, vergonha é ficar do jeito que está, querendo demonstrar uma vida de aparência, e a vida está arrebentada. Até quando a gente vai coxear? Até quando a gente vai andar coxo? Estou na igreja, estou no mundo, estou na igreja, estou no mundo. Pelo amor de Deus, que essa mensagem, olha, de verdade, eu não ligo para coisa de rede social, mas que essa mensagem possa alcançar alguém, porque eu sinto um grito do coração de Deus, falando, é isso, é isso, é isso. É isso. A gente precisa se voltar para Deus e viver uma vida com Ele de verdade. Não só adorar a Deus quando eu estou nesse culto, e às vezes a gente nem adora a Deus correto, às vezes a gente está em transe, como aquele povo de Baal, não sabe em volta de que altar está, fazendo o quê? Deus quer uma adoração genuína, Deus quer alinhamento de altar, para que Ele possa vir e responder com fogo, e mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas, aleluia. Fique em pé comigo. Deus tem tanta coisa para fazer, Luan, Tainá, Sandy, Tiago. Deus tem tanta coisa para fazer, você não tem ideia de como Ele quer usar nossas vidas. Deus quer usar as nossas vidas, mas Ele vai usar que jeito se a gente fica levando uma vida miserável, uma vida de mentira? Tá tudo bem, irmão? Tudo bem, tudo na paz. Uma vida de mentira. Quando que a gente vai se render a Deus? Quando que a gente vai se render totalmente a Deus? Onde o governo dele vai ser pleno sobre a nossa vida, a ponto dele falar assim, olha, sai daqui agora, vai debaixo daqui da ban, e vai alimentar um mendigo, e eu vou te usar para falar com ele, e a gente não vai falar assim, ai Senhor, mas eu nem almocei ainda, tem almoço na casa de fulano. Não, a gente vai falar, não Senhor, estou indo lá, qual que é o próximo passo? Agora você pode comer. Ou no dia que a gente for levantar de manhã e for dar uma garfada naquele ovo. Quem gosta de comer ovo de manhã? Eu gosto. For dar uma garfada naquele ovo, ele vai falar assim, hoje não, irmão, você só vai comer depois do almoço. Você vai ficar em jejum de manhã. Sai do seu lugar e ora com fulano. E você vai falar assim, Senhor, eu estou morrendo de vergonha, eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Quantos estão entendendo? É isso, o Senhor tem muito para fazer, mas a gente fica coxeando. E às vezes você não adora um ídolo, mas às vezes o ídolo é você, o seu bem-estar. Irmão, você pode orar segunda-feira lá no
aqui, permanecerem nesse amor. Encontrei onde nasce o rio, Livra-nos de viver pro nosso e a bem-estar. água que sacia Livra-nos de minha adquirir coisas que vão sede. nos levar para longe de ti. Ficarei minhas tendas aqui, Livra-nos de cometer coisas que são abominações. permanecerem nesse amor. Livra-nos de estarmos longe da pressão do desejo. Pois agora eu sei do que se sente pardal ao encontrar sua casa. Agora eu sei Dá uma resposta. do que se sente a andorinha Sai desse ao lugar de paralisia. encontrar um ninho para Se Ele é Deus si. para você, deixa Ele vir com fogo e queimar tudo que Esse aparece. sentimento Tudo que é de falso. pertencer, Porque Elias falou assim: o Deus que respondeu esse com fogo é o sentimento verdadeiro. Então de deixa Ele. pertencer, esse sentimento de pertencer, Você tem o seu tempo de reconstruir esse seu sentimento de pertencer. O Espírito Santo está falando Não isso. preciso de um teto e nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos teus braços, do teu abraço, minha morada. Coloca água, a água simboliza a palavra. Coloca bastante água. E volta para esse lugar que você separou. Bastante água da palavra, purificando, limpando, porque a água limpa. Não preciso E a água de precisa. conforto Coloca o que é mais dos precioso. melhores frutos dessa terra, uma mesa vazia, Pode jogar água com sobre você essa coisa. sentado nela, se torna Vai farta. cuidar com suas mãos, é Deus que vai responder. E eu não tenho falsa. Pastor José Luiz, Não preciso de um teto e nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos teus braços, do teu abraço, minha morada. o vento bate nele e ele roda. Uma força Não preciso de conforto dos melhores frutos dessa terra, uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta. E eu não tenho falta, eu não tenho falta alguma, eu não tenho falta alguma. Pois é esse sentimento de pertencer, é esse Sabe qual é o nosso sentimento problema? de saber que eu pertenço a Nós ti. nós Eu podemos não viver, tenho nós falta produzimos coisas que só o alguma, Espírito eu não tenho falta. Só o Espírito pode produzir. Esse sentimento de pertencer, Nesta manhã, feche os seus olhos. esse sentimento de pertencer, Cave em volta dele. Coloque esse bastante sentimento